Boa noite, sexto ano. Prazer enorme estar com vocês de novo na videoaula. Foi muito legal, acabamos o bimestre agora semana passada. As notas foram muito boas, vocês fizeram as atividades que eu propus no Google Forms. Acho que o resultado ficou legal. Mas agora começa uma nova etapa, que é a apostila 2, né? Começamos no capítulo 3, litosfera, estrutura e relevo da Terra. Eu pensei em falar um pouco sobre o capítulo, mas na realidade, como ele tem algumas atividades que são bem tranquilas de fazer, mas que vocês vão precisar usar o material de apoio, eu vou passar rapidamente pelas páginas, explicando, né, cada situação e já também dando fazendo uma espécie de introdução ao capítulo. Então, litosfera seria, na realidade, a parte da crosta terrestre sólida, onde as rochas e os minerais se formam, abaixo dos nossos pés. Ela está sobreposta, obviamente, em três partes, né, que é o núcleo e o manto. Né? O núcleo é a parte central, a mais quente da Terra, chega a ter até 6.000 graus Celsius, né, de calor. Depois vem o manto, que é uma plataforma viscosa em que as placas continentais, os continentes se acomodam, ficam em cima e, de certa forma, se deslocam. É isso que esse capítulo 3, nós temos o 4 e o 5, que eu vou fazer pequenas aulas de no máximo 10 minutos para explicar cada capítulo. Então hoje falo sobre o 3, a gente toca para frente, daqui a pouco, mais uma semana ou duas, quando a gente começar o capítulo 4, eu mando mais uma videoaula rápida. Então, assim, a litosfera tem uma palavra de origem grega, né, que significa esfera de rocha, né, em grego, e é onde estão todos os recursos naturais e minerais que nós usamos para o nosso dia a dia, ou para o desenvolvimento da sociedade. Logo em seguida, vem a primeira coisa que vocês vão ter que fazer, é usar, no final da apostila, existe um material de apoio na página 1, que é um quadro, uma espécie de linha do tempo geológico. O tempo geológico ele não é medido como o nosso tempo, ele é medido em bilhões de anos, né? A Terra tem 4,6 bilhões de anos e o tempo geológico ele vem numa crescente, né? Desde da época em que a Terra estava se resfriando até quando os primeiros organismos vivos começam a aparecer no nosso planeta, como por último até a espécie humana. No material de apoio, na última página, eu vou mostrar de largada, porque vocês vão precisar até para fazer as tarefas. Então eu estou mostrando aqui para vocês. Ó, aqui tem o material de apoio, que está na página 1, né, no final da apostila de vocês. E aí tem uma escala geológica que vocês vão perceber que está dividida em éon, eras e períodos. Éon seriam em bilhões de anos, era seria em milhares ou milhões de anos, e o período seria o quaternário, terciário. Todos os dados que vocês precisam para responder algumas atividades e tarefas, que eu vou conversar agora com vocês, estão nesse quadro, nesse mapa do material de apoio. Então, é ponto fundamental que vocês usem ele para responder as questões que vão vir agora a seguir. Já na página 1, né, na 3, aliás, que eu vou pedir como tarefa, o que seria o tempo geológico, são duas perguntas, né? O tempo geológico é uma escala criada, né, para compreendermos as dimensões dos eventos geológicos no planeta. Na própria página tem a resposta, você tem que ler e responder. A relação de escala de tempo humano, qual as nossas vidas passam com essa escala de tempo geológico. A nossa escala de tempo não é igual à escala do tempo geológico. Nosso tempo é muito pequeno, muito ínfimo em relação ao tempo geológico, de milhões e milhões de anos, que a Terra se transforma. O nosso tempo é curto, né? 100 anos para a geologia, nada praticamente, é um tempo ínfimo, né? Então é fácil de responder essa questão. Na página 4 também vai aparecer uma questão que eu já estou explicando para vocês vão precisar usar o material de apoio. Então, com base no texto do material de apoio do tempo geológico, de que forma os cientistas dividem a escala do tempo. Então, éons, eras e períodos, está lá no título, né? Então, a resposta é bem objetiva. Quando surgiram as primeiras formas de vida, vocês vão ver, no período pré-cambriano, cenozoico, tem lá um período que surgem as primeiras formas de vida. No próprio quadro, você vai responder, objetiva. Depois, a era mesozoica ali, tem 3 períodos, onde surgem e acabam os dinossauros, Triássico, Jurássico, também aparece ali muito fácil de entender. Seguindo, na apostila aí vem a dinâmica da litosfera, né? Que são os minerais, as rochas e a importância econômica. O mineral, na realidade, né, a gente considera que são os materiais mais leves, né, como magnésio, sílica, alumínio, são chamados de minerais. Esses materiais são os minerais. A rocha, por sua vez, é um agrupamento de minerais diferentes,
também vai aparecer ali na leitura. Então nós temos divisão de rochas, rochas magmáticas, vem de magma, né? São rochas formadas pelo magma que sai do interior da Terra. Muitas delas se formam no subsolo e outras são expelidas pelos vulcões, que está na página 5. Eu estou passando só rapidamente pelo que vai acontecer na tarefa de vocês, né? Que é a primeira tarefa. Depois a gente vê para frente, né? Depois a divisão das rochas, que está lá na página 6, que é a rocha intrusiva e a extrusiva. A intrusiva está dizendo, o nome está dizendo interior, né? Então é uma rocha que se forma no interior da Terra, ela vai se resfriando lentamente e vai se formando. Pode ser o ferro, pode ser o manganês, vários tipos de rocha que a gente usa economicamente para as indústrias, né? Para fabricar tudo aquilo que nós usamos no dia a dia. E as extrusivas, que são aquelas expelidas pelos vulcões, que se resfriam muito rapidamente, né? Que estão nas margens do vulcão, e são muito propícias, por exemplo, para a agricultura em regiões que nós temos a presença de vulcões. Na página 6 também tem duas perguntas ali muito fáceis de responder, né? Porque diz ali no cartografar, o que o mapa da página anterior apresenta? Ele já está dizendo para vocês qual a importância das áreas destacadas. Então nós temos o que o mapa diz? Escudos continentais. O Brasil, inclusive, está em cima de um escudo. Acima vai dizer que os escudos continentais estão as rochas magmáticas, né? As porções da litosfera que foram saindo no resfriamento do planeta. Tem ali mostrando, e aí ele vai perguntar, né, de acordo com a observação, o território brasileiro está situado em áreas ricas em rochas magmáticas? Sim, está destacado ali. Então você vai botar, ele está sobre um escudo continental. Resposta bem objetiva, fácil de fazer. Seguindo ali, vão aparecer as rochas sedimentares, que é uma junção de sedimentos, areia, calcário, barro, todos os sedimentos que são transportados por água, por rios, por ventos, por chuvas. Então vão formar rochas sedimentares, são rochas que vão se acumulando, normalmente próximo ao litoral, nas margens dos rios. Isso vai aparecer na leitura da página 7, vocês vão perceber isso. Depois vem as bacias sedimentares, né? É um texto bem legal que vai mostrar a composição dessas bacias. É onde nós achamos os combustíveis fósseis, né? Ou o que chamas de decomposição de sedimentos orgânicos, que vai formar o petróleo, o carvão mineral e o próprio gás natural. É bem interessante porque esses combustíveis que nós usamos nos dias de hoje para a indústria, para os transportes, eles nascem nas bacias sedimentares. Ali mostra toda a foto, tem uma foto de uma plataforma de petróleo. Depois passa na página 9 para as rochas metamórficas, que são rochas que sofrem muita pressão no interior da Terra e vão se transformando. O nome metamórficas é disso, elas vão se transformando em composições diferentes de minerais e de rochas. Fácil leitura também, da página 9. Temos depois, na página 10, é um conjunto, é um exercício, vou mostrar para vocês. Ele tem aqui, eu já fiz isso em prova com vocês, tá? De exercício. Tem várias palavras aqui e vocês vão ter que incluir as palavras nos conceitos. Por exemplo, vou dar o exemplo da letra A, né? As rochas, por exemplo, sedimentares, são formadas de sedimentos, vai aparecer o espaçozinho ali, né? Podem ser minerais ou orgânicos. Onde é que eu vou achar esse conceito? Nas páginas anteriores, que está falando das rochas metamórficas, sedimentares. Então você vai montar um quebra-cabeça de palavras e vai juntar e responder a questão. Não há problema se errar ou se acertar, porque vocês vão ter a correção posteriormente, né? Depois tem duas perguntas, né? O que são combustíveis fósseis? São aqueles que se encontram nas bacias sedimentares, que são fruto da decomposição. Tem um conceito ali antes, nas páginas anteriores. E como ocorre a formação do petróleo? Em milhões de anos, no fundo dos vales, pântanos, o resto orgânico de plantas e animais foram se decompondo e formam um líquido vistoso chamado petróleo. Também na página anterior tem a resposta, o conceito, bem fácil de achar. As placas tectônicas são aquelas placas continentais em que os continentes estão em cima, e os oceanos também, que se deslocam em cima do manto e que formam vulcões, tsunamis, choques, terremotos. Então, ali tem toda a explicação do que como é a função e o que pode acontecer com ela. Das placas tectônicas, vem para a página 12, que é a última página que eu vou pedir como tarefa para vocês, que vai dizer assim, com base no mapa do planisfério, aí já é o mapa que está na página anterior, as placas tectônicas respondam quais são as placas que formam a litosfera. E aí eu tenho aqui na página anterior, que é a página 11, todas as placas e o nome delas. Então você vai, a partir do mapa, respondendo todas as questões que estão aqui. O Brasil está localizado em qual placa tectônica? Na placa sul-americana. Você vai respondendo com base no planisfério que está na página anterior. E no início ali daqueles exercícios, você vai usar o material de apoio, que é o quadro, né, do tempo geológico. Esse material de apoio é fundamental, vocês não precisam decorar nada daquilo, só responder de acordo com o que forem achando. Ou seja, bem tranquilo de fazer, vocês não vão ter problema.
E aí a gente encerra ali essa parte do capítulo 3, né, com as formas de relevo, com os tipos de rochas, tem mais um exercíciozinho que vai cair, mas basicamente é isso, tá? Então o capítulo 3, nós fomos até o 2 e o 3, né? Deixa eu ver aqui. O capítulo 3, então, está entregue para vocês como uma introdução e já uma explicação. Façam a tarefa de maneira consultando os materiais que eu acabei de citar, usem a videoaula e não vai ter problema nenhum. Boa noite para todos, que eu estou gravando a aula à noite, né? A gente volta aí logo no capítulo 4, ok?